fé não vem pelo que eu vejo. Eu não vejo Jesus Cristo, mas eu sei que Ele está por causa do ensinamento da igreja. Porque Nosso Senhor disse: qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e vinho de uva. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque se alguém nos vender um vinho que não seja de uva, como já aconteceu no tempo de Pio XI, havia um convento de irmãs que forneciam o vinho da missa para algumas congregações. E esse convento era em Roma mesmo. E coisa espantosa, mas que mostra que se aconteceu em Roma, pode acontecer em qualquer outro lugar, por uma coisa que eu não sei explicar, ou ignorância crassa, não sei explicar. Eu sei que elas forneciam um vinho feito de maçã. Quando Pio XI descobriu, ele ficou, evidentemente, extremamente afetado e mandou, então, repetir todas aquelas missas que haviam sido, as intenções de missa, que haviam sido pedidas, e que aquelas missas não eram missas. Era necessário, então, refazer todo o livro de missas, todas as intenções, repetir todas aquelas missas que tinham sido falsas missas, devido ao fato que a matéria, isto é, o vinho, não era vinho de uva, era vinho de maçã. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Então essas palavras, elas operam esta transubstanciação. Elas operam, são intimativas. Elas realizam o que elas significam. São palavras que trazem consigo uma eficácia que transforma aquilo, que no caso é o pão e o vinho, em corpo e sangue de Nosso Senhor. Que é a hóstia antes da consagração? É pão de trigo. Depois da consagração, é o verdadeiro corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de pão. Que está no cálice antes da consagração? Vinho, com algumas gotas de água. Depois da consagração, sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies, isto é, aparências. O gosto do vinho permanece o mesmo, a quantidade permanece a mesma, o peso permanece o mesmo, só que a substância não é mais vinho, é um mistério. Já houve padres que duvidaram desse mistério e houve milagres, mais de um, em que o vinho se transformou em sangue, escorreu pelo chão para a conversão desses padres. Outras vezes o Senhor não faz nenhum milagre. O Senhor faz milagre quando Ele quer, para quem Ele quer. Quando se faz a mudança do pão no corpo e do vinho no sangue de Nosso Senhor, quando é esse momento? É na hora em que o padre pronuncia as palavras da consagração. Então, quando ele eleva a hóstia já está consagrada. Ele primeiro consagra com as palavras, imediatamente depois ele ajoelha para adorar e depois ele eleva. Então, qual é o momento da consagração? É a elevação? Não. A elevação não, o Senhor já foi consagrado. A hóstia já está consagrada, melhor dizendo. Então, quando é que se faz a transubstanciação? É quando o padre se inclina, bota os cotovelos sobre o altar, com a hóstia na mão, e diz: Hoc est enim corpus meu. Isto, com efeito, é o meu corpo. Que é a consagração? É a renovação, por meio do sacerdote, do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue adorável, por estas palavras: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Nosso Senhor. Esta miraculosa conversão, que todos os dias se opera sobre nossos altares, é chamada pela Igreja transubstanciação. Progressistas são contra essa palavra. Se não me engano, Schillebeck, que é um teólogo holandês, queria usar uma outra palavra, que eu não me lembro mais, mas era mais ou menos a seguinte: transdestinação,
transsignificação, não queria usar a palavra transubstanciação, porque esses teólogos que têm filosofias modernas, eles têm uma outra noção de substância. Então, a palavra transubstanciação, isto é, mudança da substância, para eles não querem. Esse termo já foi consagrado pela Igreja nos seus documentos, e a Igreja, São Pio X dizia, a gente não pode mudar as palavras já fixadas pela Igreja. Mas modernistas querem mudar, porque mudando a palavra, eles mudam o conceito, mudando o conceito, eles mudam a fé da Igreja. Então ele queria uma transdestinação, uma mudança de significação. Aquilo agora representa outra coisa, mas não a palavra transubstanciação, que exprime a realidade do que acontece. Isto é, aquilo que era pão se torna corpo de Nosso Senhor. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração foi o mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor, Deus onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Depois da consagração não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Depois da consagração ficam só as espécies do pão e do vinho. Que são as espécies do pão e do vinho? Dizem-se espécies a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor, o sabor. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a sua substância? Como é que pode ter uma substância de uma coisa e a cor de outra? Como é que o sangue do Nosso Senhor pode ter gosto de vinho? Se é o sangue do Nosso Senhor, como é que pode ter ainda as espécies, isto é, essas qualidades, como o sabor, a cor, e isso, como isso? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância, por virtude do Deus onipotente. Então, fica o gosto do vinho sem ser vinho. Fica a cor do vinho sem ser vinho. É uma coisa, a substância ali é o sangue do Nosso Senhor e as aparências é do vinho. Então, as aparências do vinho estão sustentadas não pela substância do vinho, mas por outra substância, que é o sangue do Nosso Senhor. Como é isso? Diz o Catecismo, ficam maravilhosamente sustentadas, permanecem sem a sua substância, por virtude do Deus onipotente. Debaixo das espécies do pão está só o corpo de Jesus Cristo, e debaixo da espécie do vinho está só o seu sangue. Tanto debaixo das espécies do pão, como debaixo das espécies do vinho, está Jesus Cristo vivo e todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, quem recebe só a hóstia, recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Não precisa comungar com o corpo, com a hóstia, o vinho, o sangue. Como querem alguns modernistas, que em si não é nenhum pecado, mas a Igreja determinou já há muitos séculos que recebessem só o corpo, só a hóstia, porque na hóstia está presente o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Nosso Jesus Cristo está todo inteiro na hóstia consagrada. Então não é necessário de botar a hóstia dentro do sangue para dar às pessoas. Isso não tem a menor necessidade disso. E tem os inconvenientes de poder às vezes cair uma gota no chão e o sangue do Nosso Senhor fica profanado dessa maneira, e por isso a Igreja prefere, já há muito tempo, usar só a hóstia consagrada. E por isso que ela bota também um pequeno prato de comunhão embaixo do queixo de cada comungante, para que não caia nada no chão. Assim como a gota de sangue pode cair no chão, assim também um fragmento da hóstia pode cair. E em muitos lugares não se usa mais. A comunhão na mão também facilita ficar algum fragmento na mão, e é uma irreverência para o corpo de Nosso Senhor deixar cair alguma coisa no chão, ou ficar na mão, ou passar na blusa para limpar o dedo. Podereis dizer-me por que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque Ele está na Eucaristia vivo e imortal como no céu. E por isso, onde está o seu corpo,
está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E onde está o seu sangue está também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade, pois tudo isso é inseparável em Jesus Cristo. Então, por concomitância. Então, quando o Padre diz, isto é o meu corpo, pela força da palavra do sacramento, a hóstia se torna só no corpo. Mas como Nosso Senhor está ressuscitado, onde está o corpo, está também o sangue, a alma e a divindade. Se os apóstolos rezassem a missa na sexta-feira santa, após a morte de Nosso Senhor, e dissessem, isto é o meu corpo, ali estaria só o corpo e a divindade, porque a alma está separada do corpo e o sangue também, Nosso Senhor tinha perdido todo o seu sangue. Então estaria só o corpo e a divindade. A divindade sempre esteve unida ao corpo de Nosso Senhor. Por isso, Nosso Senhor não é exatamente um cadáver, seu corpo, quando desceu da cruz, porque ali está a divindade. Mas agora, quando o Padre diz, isto é o meu corpo, onde está o corpo? Devido ao fato de Nosso Senhor estar ressuscitado, então onde está o corpo? Está evidentemente também a sua alma. E não só a sua alma, mas o seu sangue. E não só a sua alma e o seu sangue, mas a sua divindade. Por isso, ao receber a hóstia consagrada, a gente recebe Jesus Cristo todo inteiro. Quando Jesus Cristo está na hóstia, deixa de estar no céu. Quando Jesus Cristo está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo. Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as hóstias consagradas? Jesus Cristo está em todas as hóstias consagradas por efeito da onipotência divina, a quem nada é impossível. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo? Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas parte somente as espécies do pão. Nosso Senhor está ali como substância. Se eu toco uma pessoa no ombro ou na mão, eu toco a mesma pessoa. A pessoa não está mais no ombro do que na mão. É a mesma pessoa que eu toco. Então, se eu pego a hóstia e parto em 2 pedacinhos, porque está faltando hóstia, não vai dar, a pessoa que recebe Jesus Cristo todo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Porque Nosso Senhor está todo inteiro em cada parte, em toda parte da hóstia consagrada. Quando se parte, em que parte da hóstia fica Nosso Senhor Jesus Cristo quando a hóstia é partida? O corpo de Jesus Cristo fica inteiro em todas e cada uma das partes em que a hóstia foi dividida. E está Jesus Cristo tanto na hóstia grande como na partícula de uma hóstia? Tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia está sempre o mesmo Jesus Cristo. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia para que seja adorada pelos fiéis. Então, fica ali para ser adorado. O Senhor quer ser visitado. Ele quer que a gente visite Nosso Senhor. Conheço uma menina lá de São Paulo. Ela está se preparando para entrar na vida religiosa. Ela passa 1h30, visita ao Santíssimo todo dia. Então, por que faz isso? Porque é o desejo da igreja. E convém fazer isso. Porque o motivo conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia para que seja adorada pelos fiéis, levada aos enfermos e quando necessário. Deve-se adorar a Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeiramente, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, no domingo, depois de vésperas, nós costumamos fazer, hoje não sei se vai haver, porque eu tenho que viajar para Nápoles, mas normalmente nós fazemos a adoração do Santíssimo e com a bênção do Santíssimo. Por quê? Que Nosso Senhor deve ser adorado. E a igreja prescreve o modo de ser adorado nessa exposição do Santíssimo, seguida da bênção do Santíssimo. Então, que Deus nos dê uma grande fé nesse sacramento, que é a fonte de todas as graças, porque ele é não só um sacramento, mas também um sacrifício, como veremos na próxima vez. Ou melhor, numa das próximas vezes. Que primeiro ele vai expor o sacramento
a Eucaristia como sacramento e depois tratará da Eucaristia como sacrifício. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.